Mais uma vez, boa noite aos colegas vereadores, colegas vereadoras, o público que nos acompanha, tanto de forma presencial quanto online. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria de usar a palavra livre hoje para comentar e justificar a minha ausência na semana passada. Até comuniquei a Elisângela que eu estou com uma irmã na UTI e não pude estar presente, porque eu fui visitá-la e no caminho de volta acabei me atrasando e não pude estar presente. Mas aconteceram algumas situações aqui, da qual me incomodou muito, e eu gostaria de responder. Com relação às falas da pessoa que usou da tribuna e etc., essa eu não faço muita questão, até porque as pessoas têm seus traumas, as pessoas têm as suas situações e acabam pesando de forma demasiada algumas situações. O que motivou ali, às vezes, as falas foi uma justificativa rasa da questão de um requerimento que eu havia feito com relação à situação do Batã. E eu me lembro bem, quando eu fiz aquele requerimento, em momento nenhum eu coloquei em xeque a atuação dos profissionais, tanto os médicos quanto as pessoas ali presentes. Eu me lembro muito bem de dizer, o requerimento aqui é para comunicar e informar o senhor secretário da demanda que eu recebi. Demanda essa que ele mesmo recebeu da própria pessoa envolvida. A pessoa da qual tenho ali uma pessoa da qual tenho acesso tanto a ele como a outros colegas vereadores aqui. Então, só narrei essa situação. E diante do debate que foi levantado aqui durante o plenário, pedi, lembrando de outras solicitações que recebi, pedi para que fosse enviado a essa casa os contratos dos médicos que atendem nos postos de saúde. Porque, vez ou outra, alguém nos chega questionando, olha, fui buscar atendimento, o médico já tinha ido embora e tal. Então, nada melhor do que documento para que eu pudesse estar pautado no sentido, olha, o médico ele atende do horário X ao horário Y e pronto. Então, não foi no sentido de criar o tumulto que foi gerado aqui de forma desnecessária. Eu não sei qual é a situação, qual é o sentimento de revanchismo. Parece que tudo que a gente comenta aqui leva num cunho de tal maneira, interpreta de uma maneira tão no ataque, sempre na defensiva, e acaba tendo essas reações de forma destemperadas e assim. Então, não vou comentar, eu acho que não carece, mas me incomodou muito a atuação da nossa mesa, sobretudo da sua atuação, presidente. Quando eu fiz o requerimento, inclusive a vereadora Daniela solicitou um adendo, olha, vamos convidar o secretário e tudo mais. Falei, vereadora, não é necessário, porque vem aqui, acaba se delogando, o uso da mesa, da 12ª cadeira, e acaba que não responde, faz perguntas, é muito prolixo, não consegue responder de forma objetiva ao que é questionado. Então não queria, eu só queria relatar aí o que havia acontecido e pedir os documentos, porque da forma com os contratos eu sei qual é o horário de atuação de cada médico, plantão e etc. Então não quis, não aceitei o adendo. Vossa Excelência foi e fez o requerimento convidando o secretário aqui. Então Vossa Excelência, quem requereu a vinda dele aqui, não requeria a vinda dele aqui. E aí ele chegou aqui no intuito de atacar o vereador que vos fala. Veio munido nesse sentido, de atacar o vereador que vos fala. E aí me chocou, porque depois assistindo às nossas gravações, o senhor convida para fazer uso da tribuna e falar, o vereador que fez o requerimento Y, X, não está aqui, mas você responde a nós, responde à população, como coisa que eu tivesse feito o requerimento para que ele pudesse vir aqui. Então eu entendi que às vezes foi algo orquestrado para tentar, às vezes, trazer um constrangimento, alguma situação, querendo colocar a gente como uma oposição burra, uma oposição que aqui já existiu e não existe mais, porque nessa casa aqui já existiu outrora, uma oposição que sempre colocou o horizonte para trás, mas todas as minhas indagações aqui são legitimadas. Todas as minhas situações aqui são pautadas. Eu não trago nada de forma leviana, a fim de atacar de forma politiqueira, vereador Flávio Dias. Jamais, eu sou muito correto com relação a isso. Aí fica ali, fica fazendo oposição, situação, etc.
Há sim um grupo de oposição, um grupo de situação, isso é indiscutível, mas no ato administrativo o secretário está ali para me responder à população, trabalhar para a população. Quando eu faço o meu trabalho aqui, de requerer a ele documentos, requerer informações, ele não tem que vir aqui ou ficar chamando, colegas vereadores, me chama, faz aqui, me chama, para vir fazer, dar show aqui. Porque quando eu falo, quando eu parlo aqui, eu parlo em nome da população, das pessoas que me procuram. E ali eu tinha uma pessoa que estava, durante a sessão, me narrando uma situação, e eu, diante da situação, só quis comunicá-lo do que estava acontecendo. De maneira nenhuma quis questionar o trabalho, a atuação e desmerecer se a saúde de Orizona está boa, se a saúde de Orizona está ruim. Independentemente se ela está boa, tem pessoas que vão passar por alguns problemas e nós vamos desmerecer a dor daquela pessoa em razão de outras situações. Nós temos que entender e ouvi-la para tentar melhorar. Então não gostei da forma com que o presidente atuou. O nosso regimento deixa claro com relação ao uso da tribuna, ela é livre, no máximo 2 pessoas por sessão, vedado ao orador proferir ofensa aos vereadores. Recomendo que os colegas sempre tenham, nós todos temos aqui impresso, custou dinheiro público, cada um tem aqui, de vez em quando dá uma lida no nosso regimento, vedado a proferir ofensas aos vereadores. E ele aqui, no uso da sua palavra, colocou a mim, vou ler a ata da última sessão aqui para melhor ilustrar. O senhor Lucas Polizera aproveitou o espaço lhe concedido para responder a alguns requerimentos dos vereadores, principalmente do vereador Daniel Bode. Você vê quando o cara está carregado de ódio, que ele me respondeu de forma ríspida um simples fato da questão do professor, da pessoa lá da Cachoeira. Era só responder, como a vereadora Daniela respondeu aqui, ela já tem essa informação, era só ele falar, olha, aconteceu assim, mas parece que está sempre na defensiva, de que eu estou atacando e etc. Gente, é meu trabalho. Se as pessoas pediram para que eu pedisse a informação, que qualquer que seja, mais dura que ela seja, eu vou fazer, independentemente de qual seja a pessoa. Daniel, explicando situações em que o referido vereador, ao invés de ajudar, e aí aqui ele quis misturar uma situação, ele tem que se atentar que ele é apenas um secretário, um secretário de saúde, da qual ele tem que prestar atendimento à população, subordinado ao prefeito e isso. Mas aqui ele quis falar que a gente acaba prejudicando e aí levando para um tom aí onde você vê que é pessoal. Falar das vaquinhas que nós realizamos, etc. Antes mesmo de ser vereador, eu já dei voz à população através de uma rede social, através da população, das pessoas que nos procuram, e muitas vezes colegas vereadores aqui já me procuraram para auxiliar em algumas campanhas. Nunca fui atrás de ninguém. Você está precisando, vereador Flávio, que faça uma vaquinha para você? Jamais. As pessoas nos procuram, e o povo de Orizona é solidário ao ponto de ajudar. Todas as vezes que é solicitada, todas as vezes que a gente faz uma vaquinha, as pessoas, eu narro para as pessoas, você está apta a se expor, porque o povo de Orizona é solidário, mas ele quer saber quem ele está ajudando, e eu preciso saber quem é você, seu parente, amigo de quem, para que nós possamos contar a história da maneira que ela seja, e a pessoa se sinta à vontade de te ajudar. Eu nunca obriguei ninguém a ajudar ninguém. Nós damos apenas voz à população. E aí levou, está fazendo vaquinha aqui, não sei o quê. E aí ele narrou um episódio aí da qual ele tentou lacrar e depois não deu conta de sustentar e deixa para lá, né? Se sentiu ofendido. Acabou atrapalhando o andamento do tratamento de pacientes. E aqui é o grave, senhor presidente. Usando do seu poder para coagir servidores. Bom, ele diz que tem prints, ele diz que tem áudios, e eu sou muito tranquilo. Eu nunca coagi ninguém. Nunca tratei ninguém aqui de forma ríspida, nunca usei do cargo de vereador, até porque eu acho que nós não estamos superior a ninguém.
Nós só temos a legitimidade e a obrigação da qual a Constituição nos diz de falar pelo povo. E o prefeito tem a responsabilidade de nos responder. Mas nós, incompatíveis com a população, nós temos os mesmos deveres. A população também tem a sua força de cobrar, e ela usa muitas vezes as redes sociais. E aí toda vez que alguém cobrar algo, nós vamos ser ríspidos com essas pessoas, nós vamos brigar com ela. Não, você está reclamando, vai lá para Goiânia para você ver o que é problema. Pelo amor de Deus, é desmerecer a dor de uma pessoa, de um indivíduo. Sabe, nós precisamos entender. E aí aqui ele me acusa de crimes de coação. E ele vai ter que explicar, obviamente, isso de forma jurídica, já tenho buscado, aguardava apenas a assinatura dos novos colegas nesta ata, né, da qual comprova que ele realmente disse, mas nós temos vídeos, nós temos a sessão da qual aconteceu aqui. Mas, presidente, com relação ao uso da Vossa Excelência, também buscarei, peço toda a vênia, com todo o respeito que tenho ao senhor, ao cargo que você ocupa duplamente, de vereador e de presidente dessa casa, mas estou buscando, junto à nossa assessoria jurídica, junto a uma assessoria jurídica própria, as medidas cabíveis. Porque o descumprimento do nosso regimento aqui foi claro. E nós precisamos ter muita atenção de como o nosso regimento age. Por diversas vezes, está 9 horas, nós trabalhamos nesse plenário uma vez por semana. Se for computar quantas vezes a gente trabalha por ano, vindo aqui, dizendo exceção, se brincar não dá 2 meses. Olha lá, de vinda aqui, não dá 2 meses. E aí dá 9 horas, quer encerrar a sessão, sabendo que o nosso regimento diz que é 9h30. O horário do nosso regimento já foi encerrado de forma abrupta de várias vezes. O vereador Vino, uma vez fez uma solicitação de um requerimento pedindo informações, foi atacado verbalmente aqui, relembrado como ele foi como presidente e tudo mais. O senhor está na condição de presidente e tem que nos prestar esclarecimentos. Você tem toda a prerrogativa de administrar os recursos da Câmara e tudo mais, mas quando perguntado sobre, é simplesmente prestar conta. Foi atacado. Então, diante de todo esse cenário, eu buscarei, queria comunicá-lo de forma anterior, para que, obviamente, eu não sei como que vai proceder disso aí, não estou fazendo aqui de revanchismo, presidente, de forma jamais, estou apenas trazendo a situação, o descumprimento do nosso regimento, para deixar claro que se fosse eu, qualquer outro vereador aqui, por mais que de oposição que nós sejamos, eu não permitiria uma fala dessa, como de outras vezes tentou aqui de forma respeitosa atender a gente. Nós cessamos a fala dele, o vereador Carlos Eduardo pediu para que deixasse a fala. Então, assim, eu irei agir desse modo. E fiquei muito chateado, agradeço aos novos colegas Carlos Eduardo, Flávio Dias, que inclusive está perdido aqui de defender. Porque quem me conhece sabe muito bem que jamais. E vocês não têm noção da quantidade de mensagens que eu recebo diariamente das pessoas. E o Daniel coage servidores. Eu não estava assistindo a sessão. Até porque tinha chegado, acabado de chegar, tinha uma aula online para assistir, e etc. Mas servidores que são constantemente coagidos, talvez, a assistirem às lives, a estarem presentes aqui, falou: Daniel, você não está na Câmara? Como é? Cadê? O outro está falando treinado. Você assiste, porque essas pessoas não foram obrigadas a assistir. Aí vem falar de coação do Daniel aqui, né? Então, assim, eu fiquei muito chateado com a situação, buscarei as medidas cabíveis do que nosso regimento diz. Qualquer um aí que tiver consciência, quiser pesquisar o que o nosso regimento diz nessa situação e prever o que vai acontecer aí, tudo bem. Mas queria deixar aqui de público a minha insatisfação com relação a esse tema. Eu não solicitei, eu não pedi a vinda do secretário aqui de forma presencial, inclusive me respondeu, trouxe os documentos da qual eu solicitei. Nós temos aqui a resposta da senhora Maria das Graças, secretária de Educação. Narrei também um fato, você lê o texto, você vê a forma ríspida com que responde, eu não me importo também, mas você vê que as pessoas levam para o pessoal. Eu não estou aqui, e a Constituição também não fala, que minha função é bajular ninguém. Eu estou aqui provocado pela população a cobrar, a fiscalizar.
E isso eu vou fazer todas as vezes que eu for provocado. Doa a quem doer. Se eu pedir um documento e vai doer a fulano de tal, se vai trazer transtornos a ciclano, a beltrano, eu vou continuar fazendo, porque a nossa função, é a nossa missão. Nós não temos outra opção. E aí sim, nós levamos, por político que somos, nós levamos a atuação a ajudar alguém, às vezes, com uma cesta, a ajudar alguém com uma viagem, a ajudar alguém com uma consulta, tudo bem, não tem nada de problema com relação a isso. Mas na nossa atuação parlamentar está rígido aqui, que eu estou aqui para cobrar, fiscalizar, legislar, fiscalizar e aprovar projetos de lei tragos aqui pelo Poder Executivo. E respeito muito isso e gostaria muito de ser respeitado. Não levarei a situação para o meu campo para não dar palanque para maluco dançar, para doido dançar. Tá? Se ele quer aparecer, se quer fazer as coisas e etc. Bom, eu estou aqui também. Da mesma maneira que ele está lá na secretaria, lá no gabinete dele, eu também estou aqui. Quando eu requeri um documento dele, eu falei, Daniel, eu estou indo no seu gabinete para te prestar esclarecimento, venha. Eu não solicitei ele aqui para que ele venha de forma... Quantas vezes meu nome é citado aqui nessa ata aqui, ó? Quantas vezes ele me citou meu nome aqui? Então o ataque era direto, senhor presidente. E a conduta de, enquanto presidente, era ter cessado a palavra dele. O vereador não está. É natural, o vereador não está. Não vamos largar para lá, não, ou pelo menos não cita o nome. Fala o que você quiser falar, mas não cita o nome, vai te dar problema. Porque aqui, ó, essa tribuna aqui, ela é sagrada. Eu tenho a inviolabilidade da minha fala. Mas ele não, e ele vai responder juridicamente por isso, que ele vai ter que provar. Mas é um assunto, para mim, está encerrado com relação a isso, vai ocorrer via processo, judicialmente, mas fiquei muito chateado, presidente, mais uma vez, com a atuação do senhor nesse sentido aí. Talvez por falta de orientação, talvez, não sei por qual motivo, mas o senhor está aqui representando a Câmara Municipal de Orizona. Quando o senhor fala, ou quando o senhor omite, foi a Câmara Municipal de Orizona que se omitiu. O senhor foi eleito para isso e você tem que se vestir deste cargo. Tá bom? São essas minhas palavras. Agradeço mais uma vez aos colegas, as mensagens que recebi, as pessoas que, de forma óbvia, não acreditam numa situação dessa, passou do ponto e passou realmente do ponto. Né? Mas faltou da nossa parte aqui, às vezes, como é que fala, o vereador? Fair play? Fair play. Faltou da parte dos colegas aqui. E assim, pode ter certeza que vai acontecer, ou pode acontecer com qualquer um de vocês. Como às vezes eu recebo mensagens no meu privado, o vereador não fez isso, não faz aquilo, outro para olha, a competência nossa é cobrar. É o que nós podemos fazer. Uns têm mais força no cobrar, um tem mais um trato, etc. Mas a nossa função é cobrar, nós não executamos nada. De maneira nenhuma eu uso, às vezes, a falta de poder de alguns colegas para tentar desmerecer e aparecer em cima de ninguém. Então, deste modo, encerro as minhas palavras, colocando aqui minha nota de repúdio. Muito obrigado.